Eu vou pecar várias vezes, eu sou escolhido, eu também sou perdoado, então Jesus me perdoa, então eu posso pecar várias vezes. Cuidado, o Senhor Deus, ele é pai, só que ele também é juiz, ele também é galardoador, ele também é protetor. Então cuidado com isso. Meu nome é Arthur Ferreira e eu tô aqui para gravar mais um vídeo para que você entenda algo muito importante. O assunto de hoje é sobre o castigo de Deus. Muitas pessoas, ao se referirem a Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento, fazem uma comparação meio equivocada entre o Deus que é bravo, um Deus que é vingativo, um Deus que é bruto no Antigo Testamento, e quando vai para o Novo Testamento na graça, ele vira um Deus do amor. Só que essa comparação é uma comparação bem equivocada. Eu vou mostrar para você que não existe essa diferença. No Antigo Testamento, tanto no Novo Testamento, você vê Deus como um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que cuida e um Deus que também é juiz. Tá? Porque o fato dele ser pai não anula o fato dele ter justiça. Né? Então isso é muito importante de você entender. Muitos pensam que Deus no Antigo Testamento é um Deus bruto e que a lei era muito mais bruta do que a graça. Né? Na época, a gente vive hoje na graça, mas na época da lei as pessoas olham para a lei como algo muito bruto, algo muito do tipo, nossa, então Deus vai me castigar se eu pecar, não sei o que, não sei o que. Só que eu vou mostrar para você algumas comparações para que essa visão sua de que a graça é muito leve, que você pode viver muito tranquilamente sua vida e fazer o que você bem entender, e aí no final de tudo você vai ali pedir perdão e ele vai te perdoar, essa visão é um pouco equivocada. Por exemplo, na lei você tinha o certo mandamento, não mate. Hoje, na graça, se você odiar o irmão, você já matou ele. Você já está matando, você já está cometendo esse ato. Isso está escrito lá em Mateus. Por exemplo, se você se relaciona com uma mulher que, enfim, não é a sua mulher, nesse sentido, lá na lei você adultera. Agora, para adulterar na graça, no Novo Testamento, só de você olhar com desejo já é adultério. Né? O castigo de Deus lá na lei era na hora. Você se tornava uma pessoa impura, você era isolada do povo, enfim, fazia os rituais lá. Hoje, quando você peca, o castigo na verdade não é agora, é lá no juízo final. Então é um acúmulo de coisas. Então a graça, muitas vezes, ela é colocada como algo muito leve, que você pode viver do jeito que você quiser e aí você vai resolver no final. Não. Você precisa entender que a sua vida ela é entregue ao Senhor. Você precisa entender que a sua vida ela é uma oferta viva ao Senhor. E você precisa viver entregue a Ele. Entregue todos os dias, porque não adianta você viver a sua vida como se nada tivesse acontecendo, entendendo que existem guerras, rumores de guerras, fome, sede no mundo todo, muitas coisas ruins acontecendo e você está vivendo como se nada tivesse acontecendo. E uma notícia que eu quero te dar é que todos esses sinais são sinais da volta de Jesus. Nós somos a geração que está vivendo nos últimos dias e é muito difícil uma pessoa entender que ela necessita de começar a viver a vida dela intensamente para o Senhor. A Bíblia diz que existem poucos trabalhadores e a colheita é grande. Só que não existe poucos trabalhadores porque Deus não quer chamar muitos trabalhadores. Na verdade, Ele quer. O problema é que os trabalhadores que Ele está chamando têm medo de trabalhar. Ele chama e Ele mostra que vai capacitar, só que essas pessoas que recebem os chamados, muitos deles têm medo. Não tenha medo do que Deus está te entregando. O castigo de Deus, ele é apenas uma disciplina. E é isso que eu quero trazer para você. Eu não estou dizendo que a graça é muito ruim. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo e te mostrando que não é livre. Você não tem que viver de uma forma livre e no final da sua vida vai dar tudo certo. Não se amolde os padrões desse mundo, mas sede transformados pela renovação de vossas mentes, para que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se amolde àquilo que o mundo te oferece. Não se amolde às paixões desse mundo. Deus ele não vai te dar uma disciplina à toa. Ele só vai te mostrar o que está errado e te disciplinar porque Ele te ama, porque Ele é o seu Pai. Deus é Pai e no Novo Testamento ainda assim mostra que Ele ainda castiga. Só que quando você diz para mim que Deus castiga, Arthur, você está dizendo que Deus é um Deus bruto, né? Quando você fala que Deus castiga, essa palavra castigar, ela soa muito pesado, né? Então, Deus é um Deus bruto? Não. O seu pai te castiga e ele não é bruto. Sua mãe te castiga e ela não é bruta. Né? Quando sua mãe fala assim, se você fizer isso aqui eu vou te castigar, você vai ficar de castigo. Ué, a sua mãe é má? Você odeia a sua mãe e a sua mãe te odeia por acaso por ela estar fazendo isso? O seu pai te odeia por acaso por ele estar fazendo isso? Não,
É porque ele realmente, é porque ele te ama muito e porque ele te ama por tanto amor que ele sente por você, ele dá um castigo para que você pense no que você fez, para que você volte ao trilho da sua vida aí e pare de olhar para a direita ou para a esquerda e comece a ter foco nas coisas que você tem que fazer. Começa a obedecer, começa a honrar, começa a fazer as coisas necessárias para fazer, né? Então, quando existe um castigo, não é para você pagar por algo um preço muito alto. O preço que você acha que você está pagando hoje, você não está pagando não, já está pago lá na cruz. Mas o que você vai passar de disciplina é porque Deus está querendo te moldar. É um molde, né? Tá lá em Hebreus 12, versículo 5 e 6, que diz: e estáis esquecidos da palavra de encorajamento, que ele vos dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanimes quando por ele sois repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Se você está sendo disciplinado, se você está sendo moldado, se você está sendo educado, é porque você foi recebido como filho por Senhor. Você agora faz parte da família de Deus. Você é filho dele, porque você é filho, ele te ama e ele te disciplina. E se você está sendo advertido, fique feliz. Fique feliz. Em meio a disciplina, em meio à educação, fique feliz, porque você está entendendo agora que você é filho de Deus e que ele é seu pai e ele cuida de você, ele te ama e ele zela por você. Zacarias é um exemplo do Novo Testamento de uma pessoa que foi castigado, uma pessoa que foi disciplinada. Zacarias questionou o anjo quando ele disse que seria pai de João Batista. E esse próprio que questionou ficou mudo por um tempo. Só que depois que ele honra o nome do Senhor, depois que ele obedece, ele começa a viver a totalidade daquilo que ele tinha para viver com voz, tendo capacidade de falar, ou seja, foi temporário, né? Deus deu uma disciplina, Deus advertiu Zacarias daquela forma para que ele voltasse ao trilho da vida dele e confiasse e honrasse o Senhor. Mas depois que ele volta a falar, ele começa a honrar o Senhor e o fruto que ele dá, que é João Batista, vive um ministério gigantesco para o Senhor. Eu não estou dizendo gigantesco de números de pessoas, estou dizendo gigantesco do tamanho da proposta, do tamanho da missão que João Batista veio fazer na Terra. Pai, ele disciplina porque ele ama. E Deus te ama incondicionalmente, por isso ele te disciplina. Não fique triste com as disciplinas do Senhor. Quando um pai está com um filho no hospital e esse filho precisa de tomar uma injeção, esse filho tem medo da injeção. O pai então segura o filho pelos braços para que a médica vá lá e fure o filho com a injeção. O filho então olha para o pai com o rosto de quem diz: pai, sério que você está do lado delas? Sério que você está permitindo que elas me machuquem? Só que o pai está indiretamente dizendo para o filho: filho, eu estou te segurando aqui, eu estou te permitindo que você seja machucado, entre aspas, por elas, mas não um machucado que vai te matar. Pelo contrário, essa injeção vai te curar. Muitas vezes a disciplina é para te curar. Muitos dos desertos que você tem passado, na verdade, ele não vai te tirar nesse momento agora, não porque ele é mau, mas porque esse deserto te cura. Esse deserto vai te curar. Então entenda que a disciplina do Senhor é muito importante e não fuja dela. Agradeça todos os dias. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.